Hoje vamos falar sobre um tema que afeta milhões de homens, mas que ainda é cercado por silêncio, preconceito, muita desinformação. A impotência sexual ou disfunção erétil. Muito além de uma questão física, esse problema pode impactar profundamente a autoestima, os relacionamentos, a saúde mental e também a qualidade de vida. Ansiedade, depressão, estresse e cobranças sociais frequentemente se tornam parte desse ciclo, dificultando ainda mais a busca por ajuda. Para esclarecer dúvidas, derrubar mitos e mostrar que existe tratamento, vamos receber hoje o médico urologista Dr. Bruno. Ele que é especialista em urologia, para uma conversa franca e necessária sobre a saúde masculina. É assim que nós começamos o programa Café com Leite de hoje, aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale e também com a TV Cariri e as nossas plataformas digitais no YouTube e no Facebook. Doutor Bruno, primeiro, muito obrigado por você aceitar vir bater um papo comigo aqui, tomar um cafezinho aqui e acima de tudo, em especial, a gente prestar esclarecimento à população através do nosso programa. É uma alegria lhe receber, seja muito bem-vindo, viu? Excelente. Leite, é um prazer grande meu estar aqui, né? Na presença de uma pessoa que é tão admirada até por minha família inteira. Oh, que bom, muito obrigado. Eu já lhe conheço há um tempo, então... Pois eu quero começar esse programa mandando um abraço para a Rosângela. Eu vou dizer, Damiana, ela vai brigar comigo. Damiana, Rosângela, meu amigo Carlos Filho, né? E isso. Daniel, que está em São Paulo Daniel, fazendo especialização, exato, né? Doutor Daniel. Fiz o impostinho dele, ele declara todo ano, o homem certinho. E são vocês? Tem mais? Não. Tem, de filhos somos nós três, né? Os três, né? Os três. Tá certo. Então, um programa aí que Carlos também dá ligado. O Carlos já convidei para vir aqui no programa, me enrola. Carlos pai, né? Fica me enrolando e não vem, mas quem sabe um dia, né? Ele vai toma vir. Um cafezinho. A gente vai convencer, ele vai ver esse programa e vai se convencer que dá para vir. Se Deus quiser. Olha, e digo uma coisa, esse nosso tema é um tema muito envolvente, é um tema que chama atenção, porque de fato as pessoas, quando nós tratamos desse assunto, né, em especial sexo, né, que é a impotência sexual, reporta intimidades, reporta a sentimentos, a algo íntimo que as pessoas não querem muitas vezes conversar, falar, até mesmo perguntar. Eu imagino que tem até vergonha de falar para o médico alguma coisa nesse sentido. Isso acontece realmente? Acontece muito, hoje cada vez menos, porque as pessoas têm mais informação. Certo. Mas eu costumo dizer, quando entra no consultório, parece que um bocado dos tabus vão embora, porque parece que aquele lugar conforta o doente, né? Então a gente começa... esperança, né? Eu sempre gosto de fazer uma pergunta ativa. E como é que tá a vida sexual? Aí a maioria fica já calado, trava um pouquinho. Trava ali, aí relaxa. Você já nota que tem alguma coisa para falar. Aí você pergunta outras coisas, aí volta de novo. Geralmente o paciente fica mais tranquilo e consegue desabafar, né? Porque tu imagina, você não conhece a pessoa e do nada você vai chegar contando seus problemas da maior intimidade, né? É verdade. Então realmente é uma coisa... E a impotência sexual, por exemplo, ela vem, digamos assim, crescendo no quesito a busca pela procura dos cuidados pelos homens. Isso vem acontecendo? Então, como a população está envelhecendo, a consequência disso são as doenças crônicas, né? Então, hipertensão vem aumentando, diabetes vem aumentando. A gente não tem um dado estatístico claro de que a impotência sexual vem aumentando. Mas com o envelhecimento da idade, a tendência é que isso aconteça. E a busca por isso, graças a Deus, também vem melhorando muito. Então, o tabu hoje está cada vez menor. Muito bem. E essa busca vem trazendo mais, digamos assim, qualidade de vida para as pessoas, né? Com certeza. A gente tem que lembrar que a relação sexual, ela faz parte, assim, de uma vida do casal. Eu costumo dizer que é 50%. Porque senão a gente ia ser apenas amigos, né? Então, verdade, a relação sexual, ela é muito importante num relacionamento. Seja para
ter a prole, né, ter filhos, mas também na construção de uma intimidade do casal. Sim. E aí o paciente homem, quando começa a apresentar um problema, geralmente isso influencia até na relação familiar. Ele começa a ficar com raiva da esposa, já vi muito relato de paciente. Não, minha esposa nem dorme mais comigo, eu estou indo dormir fora porque eu não consigo ter ereção e às vezes ela me procura e eu não consigo. E guarda isso por anos, até ver que é um problema real e procurar ajuda. E isso destrói até o relacionamento. Com né? certeza. A mulher, fala-se que a mulher ela é mais conformada, ou seja, quando ela não tem relação sexual, a vida dela ela continua. Mas o homem, e de fato, né, se o homem tiver impotência sexual ou não tiver relação, eu acho que é comum hoje, apesar do avanço, mas é comum o homem se, digamos assim, entrar num estágio de luto, de depressão. Né? A cobrança pro lado do sexo masculino dele mesmo, é muito maior. Mesmo, né? Tanto do homem como da sociedade, né? A gente já nasceu aprendendo que o homem tem que ser aquele caçador, né? Procurar a mulher, e a mulher sempre é a procurada. Então, quando o homem vai procurar e não consegue satisfazer a mulher ou não consegue ter uma ereção, acaba sentindo aquele sentimento que não sou mais homem, né? Então a gente já tem essa cobrança, acho que é cultural, né? Do homem ser o caçador, o cara mais ativo na relação e a mulher mais passiva. Isso já vem de muito tempo e a gente já nasce com isso, né? E a própria cabeça da mulher, de certa forma, ela é mais assim consciente, né? Até porque ela tem os cuidados, tem maiores cuidados preventivos, né? A mulher enxerga tudo, né? O homem ele só pensa sexo, beber e assistir futebol, né? É só isso a cabeça do homem. É voltada para isso. É voltada para isso. E hoje se conversa mais que eu digo assim, porque é comum a gente ouvir assim, não, porque eu tenho um amigo que tem um primo que está impotente sexualmente, né? Ou está com algum problema, tem quando é voltado para esse tema, mas nunca é ele, é um amigo que tem um irmão, e ainda bota um primo do amigo, né? Isso é interessante que meu Instagram, às vezes eu abro umas caixinhas de pergunta e nunca é a pessoa que tem o sintoma, né? Então sempre um amigo meu pediu para perguntar, um primo meu está sentindo isso. Como se fosse influenciar alguma coisa. Como se fosse influenciar, que eu fosse divulgar alguma coisa assim, né? Então, geralmente, a conversa aberta, para mim, que sou urologista, é mais fácil, né? Porque eu tento puxar esse assunto ativamente. Mas a maioria das vezes você vê que em mesa de bar, as pessoas têm falsas ideias de como é a relação sexual e muitas vezes só falam que são os melhores. Nunca tem um fraco, só tem caba bom. Só tem caba bom, indica um remedinho, então... Tem muito essa cultura de fazer o errado, né? É fazer propaganda e disseminar medicações que às vezes não é ideal para estar usando sem acompanhamento médico. Inclusive, está demais no Instagram, né? Eu não tenho Instagram, mas eu fico folheando lá, porque o pessoal me manda muitas vezes, eu fico passando lá e eu vejo, rapaz, e tem coisa demais. E outra coisa, você não pede e o negócio fica vindo informação. Parece que quando você para ler ou amplia assim, não sei, aí é que vem. Aí é que vem mesmo. E as propagandas são abusivas, né? Com inteligência artificial, às vezes aparece um médico bem famoso falando sobre aquela medicação, mas não é o médico que está falando. Não é então, o médico, um uso da inteligência artificial para tentar ludibriar e vender um óleo, uma medicação, que às vezes não tem eficácia nenhuma. Exceto se for sob orientação médica, né, doutor? Existem detalhe importante, né? Existem medicações para tratar a disfunção erétil quando ela tem uma causa vascular, né? Então, existem medicações para isso. Uma coisa que é importante a gente falar, que quando a gente fala sobre disfunção erétil, a gente entra numa gama de sexualidade que é um assunto muito importante que às vezes não é tão abordado, né? Mas a sexualidade em si, ela envolve muitas coisas. Então, para você ter uma relação sexual, não é só tua função erétil tá boa. Então, ela envolve... geralmente eu mostro um gráficozinho aos pacientes, que é um gráficozinho como se fosse aquele gráfico de pizza. E cada fatia da pizza é uma coisa. Então, nessas fatias envolvem o estresse. Então, se você tem o estresse, o hormônio cortisol, ela já vai inibir tua ereção. Tem tua parte hormonal, a testosterona, que é o hormônio do homem. Tem a questão do bem-estar, de você estar tendo uma alimentação saudável. Lembrar que relação sexual é uma atividade física. Então, se tu não tem uma condição física adequada, o ato sexual vai te gerar dor e isso prejudica até na hora de você
se concentrar na relação sexual, porque você acaba se cansando. Além disso, tem o lado da parceira, conhecer o seu corpo, conhecer o que a parceira gosta. Então, uma coisa que as pessoas às vezes não associam é que é muito mais fácil você assistir um conteúdo adulto e ficar, vamos dizer assim, mais estimulado do que a relação sexual em si. E as pessoas falam, doutor, como é que o senhor me diz um negócio desse, né? Parece que como é que o ao vivo é pior. Mas no ao vivo, você está preocupado se você vai dar conta, se você vai ser o melhor homem, se a mulher está gostando, se sua parceira quer que você faça aquilo ou não. Às vezes você tem vergonha do seu corpo. Então, quando a gente vai falar sobre impotência, a gente fala sobre a capacidade de ter ereção. Quando a gente fala de sexualidade, aí a gente fala de um monte de coisa. São duas coisas distintas. E às vezes a impotência é só o resultado final de um monte de coisa errada aqui na sexualidade. Então a pessoa já tem hábitos errados e acaba... Que o leva a uma impotência. E não uma doença ou uma causa orgânica que leve àquilo, né? Eu poderia entender como uma doença. A impotência sexual é considerada uma doença e o desejo sexual hipoativo também. Então, aquele paciente que não tem desejo sexual é uma doença e o paciente que é impotente também é. Então, são consideradas doenças com código, tem até codificação. Que são os CIDs tradicionais, São os CIDs, né? exato. Mas me diga uma coisa, a impotência sexual, considerando isso que você falou, que tem uma série de itens da sexualidade que impactam na impotência. Isso. Ou seja, dessa doença que impacta nessa. Isso quer dizer que essa daqui é curável, né? É isso. Em termos, né? Porque uma pessoa de mais idade não é curável. Tudo depende da causa, né? Então, quando a gente vai falar de ereção, a gente tem que entender, para tentar deixar mais simples, o pênis da gente é como se fosse uma tubulação. Ela tem que se encher de sangue. Imagina como se fosse um cano daquele sanfonado, que é molinho. Ele tem que encher de sangue numa pressão alta para atingir a ereção. Então, a ereção não é um músculo que deixa o pênis ereto, e sim encher de sangue. Então, quando vai ter ereção, as artérias penianas elas se dilatam, chega mais sangue ali e a veia, que é o que vai tirar o sangue de lá, ela acaba ocluindo. Isso é um controle hormonal da gente para causar isso. Então, qualquer falha nesse sistema, seja na parte hormonal para lá, seja no gatilho, seja a veia que está sempre aberta, seja a artéria que não está se dilatando, acaba causando algum problema na ereção. E as medicações a impotência sexual de José não é igual ao de João. Não. Nenhuma impotência sexual é igual. Então, tem impotência sexual, sequela de cirurgia. Tem impotência sexual, que é sequela de um acidente de carro, um trauma raquimedular. Tem a impotência sexual, que é sequela do tabagismo, que é sequela do diabetes. Cada tipo desse é causado por um mecanismo e cada tipo desse tem um tratamento específico. Mas aí eu passo ali, chega na farmácia, o cara diz assim, olha, me dê aí um Tilenol e um Viagra. Já ouviu essa? Demais. É um Tilenol e um Viagra. Aí a moça diz, ei, traz aí o Viagra. Bem alto, né? Bem alto. O uso desses medicamentos eu diria de virilidade, não, tratar a impotência, né? Sem uma orientação médica, isso não é muito agradável, não, né? Então, não é muito bom, não, né? Com certeza, assim, essas medicações são maravilhosas, assim, elas inicialmente foram criadas para tratar hipertensão pulmonar. E viram tem nada a ver com... Tem nada a ver, foi criado para isso, mas aí foi visto que tem um efeito colateral que é bom. Então, vamos aproveitar aqui. Vamos aproveitar aqui, a medicação acabou se tornando mais destinada a isso. Então, a gente está falando aqui de sildenafila, que é o famoso Viagra, o tadalafila, que é o mais famoso agora, né? Antes era o Viagra, hoje é tadalafila, né? Tadala para academia, tadala para tomar café da manhã, hoje é para tudo, né? Mas serve para essas outras coisas ou ele tem essa função? Então, o tadalafila é um vasodilatador, como eu falei, né? Tem que chegar sangue no pênis. E ele é mais específico para o tecido peniano. Só que o Tadala tem essa função. Tem, tanto o Tadalafila como o Viagra também, né? Que é o sildenafila. Mas a intenção não, o projeto não era esse, né? Não era esse. Quando é usado na academia, é para ter uma ideia de que, como ele também vasodilata as outras artérias do corpo, vai melhorar a tua capacidade funcional, vai melhorar a capacidade do pulmão, que foi até o que foi criado no começo, né?
Mas isso a gente vê que não é verdade. A longo prazo, esse efeito é reduzido. Então, não tem... Esse paciente que usa todo dia, esse efeito não acontece. Então, as pessoas usam, muitas vezes até mentindo, né? Não, estou usando para malhar. E não é. Ele é uma medicação que está sendo usada para aquele paciente porque ele tem distúrbio de ereção, mas ele não quer dizer isso. Mas não quer dizer, só tem um amigo que tem um irmão, que tem um colega exato. que tem. E é uma medicação que tem constantes estudos. Hoje em dia a gente já vê que melhora a função prostática. Então, o paciente, ele urina melhor usando o tadalafila. Então, é uma coisa que a gente está aprendendo também com o tempo. Então, isso aí, dado aos cuidados com o processo prostático aí, né, que a prevenção pode até contribuir para isso, né? Pode também. Então, são medicações excelentes. O uso sem indicação é que é um problema. Porque aí você começa a desmantelar toda aquela pizza que a gente falou da sexualidade. Então, aquele paciente que tem um problema psicológico, ou então que tem um problema no relacionamento, acaba descontando isso numa medicação, fica dependente dessa medicação, o que atrapalha, porque quando, vamos dizer assim... Psicologicamente ele acha que só vai dar certo. Só vai dar certo se tiver aquela medicação, o que gera mais ansiedade. É uma ansiedade porque eu não estou com comprimido. Às vezes eu digo, rapaz, tu tomar um comprimido de farinha vai dar efeito, porque tu tá dependente de tomar alguma coisa. Tomar alguma coisa. Não é porque tem gente que toma o comprimido e já vai namorar. Não tá tendo efeito da medicação. E aí, na cabeça dele, isso funcionou. Então, o uso errado acaba causando isso. Como acaba também tendo outras consequências, né? Pode ter complicações cardiovasculares se o paciente tem interação medicamentosa com outros medicamentos. Então, assim, ela é uma medicação muito segura do ponto de vista cardiovascular. A maioria dos infartos e AVCs, o pessoal disse que foi por conta do tadalafila, não foi. É um mito também. Mas tem que ser avaliado todas as medicações de uso, tem que ser avaliada a indicação para saber se o paciente tem um problema de sexualidade ou um problema de disfunção erétil. Às vezes o problema não é na ereção. Não é na ereção, né? Tá na cabeça de cima. 99% é na cabeça de cima e não na de baixo. Gente, eu estou conversando aqui com o médico urologista Dr. Bruno Leite, falando sobre a saúde mental e os tabus da impotência sexual. Dr. Bruno, vamos beber água, São Geraldo? Com certeza. Por favor. Obrigado. Aceita um cafezinho? Aceito, com certeza. Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre o tema saúde mental e os tabus da impotência sexual? Fique ligado, gente. Próximo bloco, o Dr. Bruno continua com a gente e tem mais para você. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E peço aqui a você que está nos acompanhando que divulgue nas suas redes sociais, as emissoras de televisão, de rádio aqui da nossa região, porque está comum hoje as pessoas falarem assim. Você olha ali nas redes sociais, não resta dúvida, mas quando sai ali alguma imagem, algo que você vê lá, você diz, eu vou esperar sair na televisão para saber se é verdade. Ou seja, isso implica dizer que as redes sociais, aos poucos, perdendo a credibilidade em face dos fake news, né? E esperando a realidade, a verdade na TV ou no rádio. Então isso é muito importante. Cuidado na publicação das suas redes sociais. E se você tem dúvida, mande assistir na TV. E aqui no programa Café com Leite, nós temos certeza, nós temos profissionais brilhantes para tratar de assuntos excepcionais que não tem fake news. Aqui a nossa conversa é direta ao assunto, é direta ao ponto. Então nós temos credibilidade para falar, porque os convidados que aqui vêm têm segurança daquilo que falam, né? Então é muito importante essa nossa relação de publicidade das redes sociais, ou melhor, dos meios de comunicação nas suas redes sociais. Doutor Bruno, rapaz, falávamos ali no bloco anterior nessa questão do uso do medicamento, que se a cabeça não estiver boa, a impotência vai continuar. Eu te pergunto, é possível um homem, quando nós falamos de impotência sexual, nós nos referimos exclusivamente a homens, né? Exato.
a se gerar, ou seja, causar algum dano mental a esse paciente, da insistência da cabeça, dos problemas, do financeiro, que é um que deve derrubar muita gente, né? Demais. Quando a gente fala de saúde mental, né, existem duas coisas importantes para a gente falar um pouquinho sobre tanto o uso de medicações como a doença em si e os problemas na ereção, né? Então, quando a gente fala sobre saúde mental, o uso de algumas medicações para tratar algumas síndromes, como ansiedade, depressão, essas medicações, por mudar no eixo fino da gente ali da parte hormonal, a parte de alguns, vamos dizer assim, a nossa parte neurológica, sim, ela acaba interferindo também na relação sexual. Também, então, né? A gente já sabe na relação sexual, não na impotência. Na impotência como consequência. Mas é mais na relação sexual. Então, às vezes aquele paciente usa alguma medicação, algum antidepressivo, ele pode ficar com tempo a mais para poder chegar à ejaculação, às vezes diminuir o desejo sexual. Isso é muito comum nessas medicações. Com o desejo reduzido, naturalmente ou indiretamente, a gente pode ter algum problema de impotência. E geralmente o paciente chega para a gente falando que tem impotência. Ele não chega falando que o desejo está diminuído. E outra coisa é falar que a doença mental, então, o estresse, a ansiedade, ela por si só já gera a impotência. Então, o uso das medicações pode gerar e a doença em si já gera. Por quê? Porque o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, quando ele está elevado, ele, vamos dizer assim, ele meio que bloqueia a ereção. Então, eu gosto muito de dizer, o cortisol é aquele hormônio que ele sobe quando a gente está em situações de estresse. Vamos dar um exemplo agora, aproveitando a Copa do Mundo, né? Tá todo mundo jogando bola, aquele estresse, aquele futebol, querendo competir. Você acha que algum atleta naquela situação vai ter uma ereção? Ou vai ter um desejo sexual? Não vai. Então, por quê? Porque naquele momento o organismo dele está sendo preparado para uma situação de estresse. Ela é antagônica à do desejo sexual e à da ereção. Então, quando você tem um dia estressante, passa o dia em casa com muitos problemas, ou enfrenta a TV, ou se comparando muito na rede social, aproveitando o gancho, esse paciente que pensa que está relaxado, ele tem um bombardeamento de estresse durante o dia. E aí, à noite, quando quer ter relação sexual, ele está estressado, às vezes até sem perceber, porque ele está com hábitos de vida. Agora, o ato contínuo desse fato, ou seja, o estresse, digamos assim, rotineiro, a mulher vai desconfiar, né? Ei, tem uma coisa errada aí. Que estresse é esse? Que estresse é esse que não acaba mais, não acaba mais. Inclusive, isso é uma coisa que os pacientes falam muito, né? Doutor, minha mulher está desconfiando porque eu tô com outra. Quando não a desconfiança é só para dizer que já tem outra. E quanto mais... E outra coisa, ela tem vezes que a esposa quer participar da consulta apenas para dizer, doutor, será que é só comigo? Doutor, será? E fica questionando para ver. Sendo que, às vezes, a esposa, isso é um recado que eu queria até deixar bem claro, a relação sexual são duas pessoas, não é só uma. Quando tem uma pessoa pressionando a outra, porque, vamos dizer assim, falhou uma ou duas vezes, aquela pessoa já fecha a cara, a parceira não é compreensiva, e já começa a gerar uma pressão psicológica no parceiro, que ele só, por si só, se ele falhar... Ele já vai estar destruído. Já está destruído. E a parceira ainda está lá. Bora, poxa, e tá com outra. Aí ele já chega, antes de começar a relação sexual, ele já tá aqui, ó. Eu não posso falhar. Se eu falhar, ela vai passar o dia aqui. Aí amanhã, rapaz, se eu falhar hoje de novo, se eu falhar, olha a consequência. Aí é uma bola de neve, né? Isso vai se construindo. Então, assim, apesar de ser um problema, como você falou, exclusivamente do sexo masculino, a mulher faz parte da relação sexual. Parte integrante dessa relação. É muito importante quebrar essa cadeia, né? Do estresse, tentar ser companheira, entender o que está acontecendo, para ajudar também o marido a, vamos dizer assim, voltar os dois a ter uma vida conjugal feliz da parte de vista sexual, né? A mulher geralmente é compreensiva, pode até não aceitar em alguns momentos, uma ou outra, por alguma razão, que deve ter os motivos dela, né? Mas a mulher geralmente é compreensiva, né? O homem é que é mais... Se cobra muito, né? O homem é que se cobra muito. Porque, de certa forma, vamos e venhamos, desde os primórdios já é um ato, digamos assim, que enobrece o homem. Ele enobrece o homem, né? Ele se sente o cara, né?
e de repente não acontecer, ele vai sentir o último dos moicanos. É verdade. Isso é histórico, né? Desde a Grécia Antiga, as mulheres eram mais para procriar, mas durante as guerras, as lutas, o ato sexual até entre homens aconteciam porque mostrava virilidade, força. Isso foi mudando com o tempo, né? Mas sempre foi uma coisa mais relacionada ao sexo masculino, né? Isso vai mudando, graças a Deus, com o tempo. Mas me diga uma coisa, nós estamos passando também por um período de pessoas com adoecimento da mente, assim, um número de pessoas de forma significativa, assim, impressionante. Culpa-se a pandemia, mas eu não sei se a pandemia, pode dizer assim, ajudou, mas não, deixa a pandemia para lá, ela já passou, mas eu acho que... Mas vem crescendo de forma, deve ter motivos N, inclusive... Da questão da impotência, né? Isso. As doenças mentais, elas aumentaram muito com o tempo, muito pelo estilo de vida que mudou muito. E a pandemia acelerou esse processo. Então, os trabalhos hoje são mais em casa, ninguém mais quer ir no restaurante. Então, antes, para jantar, você se programava, ia com a família no jantar, ou ia com sua esposa. Hoje, é tudo pro celular. Vamos pedir aqui, a gente come aqui em casa, ou então às vezes... Troca nem de roupa. Não troca nem de roupa. Então você começa a ter hábitos que geram estresse e geram ansiedade. E a impotência entra totalmente nisso aí. Então, vamos já 2 contextos aqui de um casal. Um casal que sai para um jantar e o casal que pediu a comida em casa. Então, o homem se arrumou para sair com a mulher se arrumou para sair com o homem. Foram para um jantar, na hora que voltar, naturalmente, eles tiveram um momento a sós, tiveram um momento de conversa, então ele começa a ter um desejo maior, naturalmente tem um desejo mútuo, né? Chegar em casa... Cria-se, gera-se ali, ou flui. Uma intimidade, uma conversa. Né? Em casa não, às vezes está um assistindo TV, o outro no computador, um no TikTok, o outro no Instagram. O menino chama. Chegou a comida... Alguém bate na porta. Chegou a comida, vai comer, terminou a refeição ali, encheu a barriga... Tendência Vamos dormir. Vamos dormir. Então, essa mudança de estilo de vida gera o aumento das doenças sexuais e gera o aumento também e a diminuição da busca pela relação sexual. E lembrando que você falou algo super interessante, que é a questão de quando isso acontecer com o homem, a mulher atentar para os pequenos detalhes e não incentivar a continuidade desse processo, ou seja, não brigue. Não alimentar, né? Não alimente, que o cara já está no sofrimento. Para o homem aquilo ali já é o fim do mundo. Ele deixou de ser homem ali. E a mulher ainda tende a ser mais agressiva. Às vezes tem outras coisas, né? Que a gente não sabe, mas por exemplo, tem casais que já são infelizes e aí leva isso e acaba tendo essa cobrança. Mas cada casal é um casal. Sim. Apenas... Quando aparece, mas destrói um relacionamento. Destrói. Né? Destrói porque o homem fica irritado, porque não consegue dar conta, acaba se distanciando. E hoje em dia ainda tem muito tabu. Então é incrível como você é casado com uma pessoa e não consegue perguntar o que a outra pessoa gosta na hora da relação sexual. Não se fala de sexualidade, se pratica sexualidade, mas não se fala. Então no relacionamento é meio que quase impossível falar... Tu gosta disso, tu gosta daquilo. E isso é importante para o casal? Demais, demais. Porque assim, quando você não se conhece e não conhece o próximo, não tem como a relação sexual ser tão interessante. Né? Então, a relação sexual, ela começa a partir do momento que você dá o primeiro beijo. Então, você olhou para a pessoa, a relação sexual já começou ali. Então, não é só penetração e terminou. Né? Isso aí é uma ideia muito simples, né? Do que a relação sexual. Se resumir a começar o ato sexual ser a relação em si, vamos dizer, né? Penetrou, ejaculou, acabou. A conversa antes e a conversa no ato? Tem alguma diferença? Deve sempre acontecer. Então, deve sempre acontecer. Seja no dia a dia, seja... Isso vai muito da dinâmica do casal, por exemplo. Vamos dar um exemplo. A pessoa não conseguiu ter uma ereção. Naquela hora ficou irritado, fica tímido. Então, talvez naquele momento não seja o ideal para falar. Mas por que não no outro dia, em outro momento, quando estão bem felizes? Aí, eita, aquilo aconteceu ontem. Está passando por algum problema? Então, é saber conversar e puxar. Então, ontem a gente fez uma coisa diferente. Tu não gostou, não? Você gostou?
O que é que você acha que pode ter de novo aqui na nossa relação? Porque casamentos duradouros acabam caindo na mesmice, né? Sim, e aí, sempre tentar inovar é falar sobre sexualidade. Inovar é importante para um casal? Sempre, sempre. Então, é difícil inovar, principalmente quando você já tem um tempo, já conhece o outro na palma da mão, você fazer uma proposta de inovar é muito difícil. Mas, às vezes, você pode inovar de maneiras não necessariamente apenas na sexualidade, né? Então, fazer uma viagem, tirar um dia. Às vezes, eu dou exemplos assim, na própria cidade que tu mora, reserva um hotel, um lugar diferente, que você vai ficar num lugar que não seja a tua casa, que já vai mudar a dinâmica. Sim. Tu já não vai estar na tua cama, às vezes tem uma hidromassagem, então já muda todo o ambiente para a relação sexual. Você não vai separar uma roupa especial para aquele momento. Então, quando você sai da rotina, você se prepara para a relação sexual. Então, isso é importante. Já existe uma perspectiva, né? Já tem uma preparação, né? Tem toda uma preparação. Você pensa que a relação sexual é só ali, mas começou antes. Começou na lingerie que você vestiu por baixo da roupa que você ia para o jantar. Olha só como tem todo um percurso, né, para se chegar. Com certeza. O último ato seria a penetração, né? Seria a penetração, mas a gente vai pro último. Então só tá preocupado só tá preocupado lá. Gente, tema legal, tema interessante, né? Falar sobre saúde mental e os tabus da impotência sexual, um tema provocante para que a gente possa refletir nas nossas vidas, tipo, dialogar, né? Principalmente as pessoas que têm um tempo maior de relacionamento, dialogar, né? Eu achei esse tema assim, muito interessante, porque o diálogo, eu como advogado, digo para você que o diálogo é a melhor solução, inclusive na área jurídica. Chega lá, o juiz manda a gente conversar e resolver. A gente conversa, resolve, assina e o juiz assina embaixo, está resolvido. Leite não tem nada a ver. Tem, gente. É exatamente se você dialoga no ato da relação sexual, você evita ir à presença do juiz assinar um papel para se separar. Olha só a dica. Doutor, vamos beber mais água? Vamos. Por favor. Com certeza. E mais um cafezinho, né? Com certeza. Café e água antes e depois da relação pode até ser que dê certo, mas eu acho que beber alguma coisa com álcool, eu acho que é meio sem futuro, mas tem gente que só dá certo assim. O café estimula, né? Então vale a pena, tá valendo. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência, sempre levando boas informações dos nossos convidados. Hoje na companhia do médico urologista, Dr. Bruno Leite, aqui no programa Café com Leite, falando sobre saúde mental e os tabus da impotência sexual. Doutor Bruno, rapaz, impotência sexual é um tema que eu acho que a gente passaria uns 5 programas falando sobre esse assunto. Dá para começar muita coisa. Muita coisa, Mas me diga uma coisa, quais são as principais causas? Então, quando a gente fala de impotência sexual, né, que é a dificuldade de ereção, uma que a gente já falou muito... Uma coisa que eu aprendi muito aqui, a dificuldade de ereção é impotência sexual, diferente da sexualidade. Então, né? A sexualidade já é uma causa, né, ter algum distúrbio na sexualidade, naquela parte, já é uma causa de disfunção. Mas existem doenças orgânicas que causam isso. Então, doenças que causam, vamos dizer assim, entupimento daquele mecanismo que eu falei, que seria um mecanismo de cano, um mecanismo hidráulico de chegar sangue no pênis. Então, doenças como o tabagismo, hipertensão, o diabetes, principalmente se tudo isso for descontrolado, além das causas cirúrgicas. Então, uma causa muito comum é a cirurgia do câncer de próstata. Então, cirurgias prostáticas, por piorar um pouco a vascularização da região do pênis, ela em si já é uma causa de disfunção erétil. Então, o paciente ele tem desejo, ele tem vontade de ter relação, tá tudo bem na vida dele, mas ele não consegue ter ereção. Então, isso tem uma causa orgânica, né? Tem uma doença que causa aquilo. Agora, dentro do contexto dessas causas,
Você falou agora, especificou mais precisamente na questão da cirurgia prostática, posso falar assim, né? Pode, sim. Necessariamente essa cirurgia deixa a pessoa, digamos assim, impotente? Não. Então, quando a gente está falando sobre cirurgia prostática, existem vários tipos de cirurgia prostática, é um leque. Certo. Quando a gente fala mais em impotência, quando são os tratamentos para o câncer da próstata. Certo. Dentro das cirurgias do câncer da próstata, no geral, nem todas causam disfunção erétil 100%. Elas podem causar uma diminuição na ereção, que isso pode ter uma resolução. Em 6 meses, em média, 6% dos pacientes permanecem com uma disfunção erétil, não está conseguindo ter relação sexual. Isso no tratamento do câncer de próstata. Certo. Então, o tratamento da hiperplasia, de doenças benignas, aí a estatística é outra. Então, uma pessoa que fez uma cirurgia de próstata não quer dizer que ele tornar-se-á, ou seja, a não ser que esteja inserido nos 6%. Isso. Uma pessoa impotente. Isso. E mesmo essa pessoa que vai desenvolver a impotência, existem tratamentos para isso. Então, desde a medicação... Esses 6% ainda tem uma saída? Não, tem resolução. Eu costumo dizer para meus pacientes, ninguém vai ficar sem ter relação sexual. Se quiser, só se quiser. Então, existe alternativa medicamentosa, existe injeção intracavernosa, que é aquela injeção que aplica no pênis mesmo. E existe a prótese peniana, que geralmente fica no último caso, né? Que é colocar uma prótese. A relação sexual fica igual? Aí eu faço um paralelo. Você já viu alguém que usa uma prótese de perna andar igual quem não tem? Não, você colocou uma prótese. Então, você vai ter que readequar, mas você vai andar. Mas você vai ter uma relação sexual de novo. Você vai ter prazer, você vai conseguir satisfazer sua parceira, então... É aquela que você falou no bloco anterior, que é a sexualidade, né? Que tá aqui, Isso. eu não tenho eu estou impotente sexualmente, mas eu tenho desejo, tenho vontade, tenho tudo. E com a prótese, você casa com isso aqui, casa com isso aqui. Você vai ter sensibilidade, você vai chegar ao orgasmo, porque às vezes a pessoa pensa que a prótese é vamos dizer assim, é um item que você coloca por fora do pênis para poder usar. Não, não é isso. Tem nada a ver, Não né? tem nada a ver. A prótese você vai usar com o seu pênis. Sim. E você vai ter sensibilidade, você vai ter o desejo, você vai chegar ao orgasmo também. Chega assim. Então, rapaz, hoje a tecnologia deixa bem à vontade, ou seja, os pacientes, né? As pessoas, né? Tem muitas alternativas, né? Às vezes a pessoa não sabe porque vamos dizer assim, se prende numa verdade que não é a verdadeira. Aquela que você falou anteriormente, que o cidadão chega e diz, não, doutor, eu não tomei, porque eu não fiz os exames, eu estou com medo. Né? Então, puxando um pouquinho o gancho que a gente estava falando de algumas doenças que causam a impotência, né? Hoje em dia a gente já sabe que doentes que têm hipertensão alta, que têm o tabagismo, que acaba tendo um diabetes descontrolado. Esse doente que já tem uma doença vascular de base, quando ele apresenta disfunção erétil, esses pacientes, eles, vamos dizer assim, é um sinal de alarme. Em média, em 10 anos ou menos, ele vai ter um evento agudo maior, que seria o quê? Um infarto ou um AVC. Então, aquele paciente tabagista, aquele paciente hipertenso, aquele paciente diabético, trocando para miúdos. Se tu já está começando a ficar com disfunção erétil, pensa bem, se tu não mudar a tua vida, em 10 anos tu vai ter um infarto ou um AVC. Estará sujeito a isso. Aí é que a cabeça fica... Aí é que o cara não consegue mesmo. Aí tem que procurar ajuda, né? Pra gente resolver os problemas causados. Controlar o diabetes, controlar a hipertensão, que a maioria das vezes resolveu isso, já vai voltar a ter ereção de novo. Interessante, né? Você trata disso aqui para cuidar disso aqui, né? Legal, é interessante esses detalhes. Porque tem muita gente nos assistindo hoje pensando assim, eu tenho um amigo que tem um irmão, que tem um primo, que tem um vizinho, que está acontecendo isso, que está com esse problema. E outra coisa, são coisas tão íntimas e ele sabe. Ele sabe do amigo distante, né? Do amigo distante, dessa cadeia todinha, né? Que fulano, que primo, daí ele sabe. É incrível como ele sabe, né? Doutor, existe, por exemplo, dificuldades ocasionais de ereção? Sim, é uma boa pergunta. Uma diferença de uma dificuldade ocasional e de uma dificuldade permanente é muito importante a gente diferenciar isso. Então, uma coisa é quando você falhou uma vez e outra coisa é quando você está falhando sempre. Falhar uma vez é normal. Todo mundo vai falhar uma vez. É normal, mas se brincar, atinge
A cabeça o e problema é isso, quando uma vez se torna sempre. Então, você falhou uma vez, aí dessa vez gerou uma consequência, gerou um estresse, gerou uma ansiedade e você começou a continuar falhando sempre. E isso é um problema. E aqui merece tratamento, quando você está falhando várias vezes. Falhou uma vez ocasionalmente, às vezes está saindo com uma pessoa que você gerou uma expectativa muito grande, automaticamente você já vai estar muito estressado. Isso é normal. Às vezes você encheu a cara na festa, o álcool ele inibe a ereção, então você encheu a cara, vai ter uma relação, eita, falhei. É normal, você falhou uma vez, estava bebendo, virou a noite, não dormiu bem, é normal. E é comum quando isso acontece, o homem, na verdade, diante das doenças como diabetes, como a própria bebida, né? Quando acontece essa inibição da impotência, ele nunca falar. Eu vou falar assim, não como da saúde, que eu não sou. Mas é comum, eu acho que você já deve ter ouvido isso. Se você fizer uma pesquisa em 10 homens, 100 homens, ali uma estimada de um ou dois vai dizer assim, não, eu já... Com certeza. Pode botar mais do que um ou dois. Só botar. Não, eu digo assim, um ou dois vai dizer que teve impotência, né? Que não conseguiu chegar ao ato. Os 98, meu amigo, não, que é isso? Sim, entendi. Entendeu? Porque dizendo que sempre consegue, Sendo né? mentira, né? Exato. Mentindo pra ele mesmo. E gera aquela cadeia, né, que eu tava falando. Então, o paciente bebe porque ficou impotente, aí vai pegar mágoas e vai beber de novo, e piora de novo. Amanhã pior de novo e por aí vai. E por aí vai. O homem, o ser humano homem, ele é muito difícil de lidar, porque ele é teimoso e não gosta de procurar. Ainda bem que tem as mulheres para aguentar, Ainda bem. Para aguentar e entender, né? Entender. Esse uso, você falou lá no primeiro bloco, é a questão, muitas vezes, do uso desordenado, muitas vezes torna até dependente do medicamento. Você citou, inclusive, o Tadala, dentre outros aí. Não deve ser um ato comum sem orientação médica. Eu insisto isso, eu vou te explicar por quê. Sempre que eu converso com um profissional de saúde, eu gosto de insistir nesse momento, porque eu tomei porque meu amigo tomou e foi bom. Isso. Eu tomei porque... sempre tem um porquê, tem as historinhas, né? Sempre tem um porquê, alguém tomou, então eu fui na farmácia e o cara disse, rapaz, isso aqui é bom, toma que dá certo. E por aí vai. Então, isso é um ato que não deve ser... não deve ser alimentado. E a internet também diz, olha, tome esse que é bom, né? Exato. Hoje, se você colocar na internet o que tomar, já sai a medicação. E aí toda vez que você ligar o computador, já sai a propaganda, porque tu pesquisou uma vez, aí fica só aparecendo. Aí. Então... É importante a gente, vamos dizer assim, procurar se essa informação é verdadeira e procurar sempre a ajuda de um profissional capacitado para orientar. Por quê? Muitas vezes você vai fazer uso de uma medicação que não é essa medicação para você. O Tadalafila, por exemplo, ele sofre interação com álcool. Então, se você toma bebida alcoólica, vai tomar o Tadalafila, ele já perde uma parte do efeito. E às vezes a pessoa nem sabe disso. Então, às vezes, eu já vi amigos meus, às vezes até médico, que tá tomando cerveja e toma um Tadalafila junto com a cerveja. Aí o cara, pô, e também não adianta falar, certo, né? Mesmo eu sendo neurologista, não adianta falar, porque ali eu sou amigo dele, eu não sou profissional médico, né? Então, ainda tem muito disso. E hoje, cada vez mais, as pessoas preferem acreditar no que vê na internet a ter que consultar. Porque a consulta vai perder tempo, às vezes vai ficar numa fila. Na internet, ela olha antes de dormir a informação. Aproveitando, já que você falou assim que tem alguns amigos que cometem atos dessa natureza, muitas vezes medicamento que não necessariamente o Tadala, mas outro medicamento que toma até com cerveja que sequer irá fazer efeito, eu imagino, né? Eu te pergunto, existem jovens, por exemplo, nas estatísticas do seu trabalho, jovens com impotência sexual? Existe, e isso é cada vez mais comum. Então, essa quantidade de jovens procurando a ajuda por impotência, isso tem aumentado muito. É preocupante, né? Isso. Por mais que a sexualidade hoje seja um tema mais debatido, hoje o jovem vive menos a sexualidade. Então, já se sabe que
está envelhecendo o início da atividade sexual. Com isso, esses pacientes que estão iniciando a vida sexual mais velhos, vamos dizer assim, eles entram numa pressão muito grande, então às vezes encontram uma parceira que já teve outras experiências sexuais, aí ele fica ansioso, fica com medo. E tem pacientes que nem tiveram a primeira relação sexual e já está procurando ajuda porque tentou uma, tentou duas, tentou 3 vezes e não conseguiu. Isso é muito comum de encontrar no consultório, coisa que antigamente a gente não encontrava com tanta frequência. É triste isso, né? Porque são problemas mais sérios e agravados amanhã, né? 99% desses pacientes, o problema é 100% na cabeça de cima. Então, ele não tem nenhum problema orgânico, ele não precisa de medicação, mas aí você tem que convencer ele, tem que convencer ele que o problema está na cabeça. Na cabeça, é. Gente, eu estou conversando aqui com o médico urologista Dr. Bruno Leite, falando sobre saúde mental e os tabus da impotência sexual. Dr. Bruno, como dito lá na abertura, esse tema é um tema, assim, atraente para a gente conversar, até porque ele é construtivo, ele é de aprendizado, é de todos nós, homens e mulheres, e precisamos ouvir isso, e não temos coragem de perguntar muitas vezes, exceto numa sala fechada com um profissional de saúde, com um médico. Quando falamos, só falamos coisas boas, dizendo que só consegue, é o melhor. É o melhor. É o melhor, não tem melhor do que ele não, né? Então, assim, eu imagino, diante dessa linha de diálogo, nós temos muito o que conversar, mas o programa está chegando ao final, rapaz, e a produção fica me acionando aqui que eu tenho que parar. E eu te pergunto, vamos tomar uma água aqui? Vamos, a gente volta logo, tá bom? Cafezinho também. Produção, prepara um cafezinho para o meu convidado. Eu vou pedir permissão aqui ao meu convidado e dizer que, olha, se delicie de um cafezinho e de uma água mineral São Geraldo. Daqui a pouquinho eu volto, é rápido. Falei que era rapidinho, já me deliciei de uma água mineral São Geraldo, de um cafezinho, na companhia de Dr. Bruno Leite. Ligaram aqui ainda há pouco perguntando se ele era meu irmão. Não, é meu amigo. Sou amigo do pai dele, da mãe dele, dos irmãos dele, tudinho, tá? Mas é Leite também, é meu primo aí, lá de Missão Velha, e atende aqui em Juazeiro do Norte. Vai já deixar o Instagram aí, se você quiser conversar com ele aí, a produção vai colocar aqui nos caracteres. Mas eu quero te agradecer, doutor Bruno. Muito obrigado aí. Rapaz, eu acho que a aula foi interessante, muito boa. Eu acho que nós temos mais assuntos para conversarmos oportunamente e você será muito bem-vindo aqui, tá? Eu terei a honra e a alegria de lhe receber sempre aqui para a gente conversar, porque compartilhar informação não tem algo mais interessante que você não sabe quantas pessoas você já ajudou hoje aqui, tá? Sem saber a quem, né, em especial, e de forma, assim, muito tranquila. Muito obrigado, viu, meu irmão? Muito obrigado. Eu que agradeço, eu fico muito feliz de participar de um programa como esse, né, assim, com você, e para mim é uma honra estar aqui na sua presença. Muito obrigado. E, assim, um assunto excelente, né, que a gente consegue quebrar alguns tabus. Sim. E abre precedentes para a gente conversar até mais vezes sobre mais coisas. Sim. E será uma honra voltar aqui novamente, com certeza, tomar desse cafezinho. Pode ter certeza que o café vai estar pronto e seu telefone está agendado, viu? Muito obrigado mais uma vez. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para a dona Aida Lopes e seu esposo Adalberto Ribeiro, lá na cidade do Crato, no bairro Pinto Madeira, que veio aqui nos estúdios do Café com Leite, só pegar a revista Café com Leite, essa revista aqui, ó. Ainda tinha produção, você deu para ela uma revista. Dona Aida, muito obrigado aí pela sua presença. Venha mais vezes aqui nos conhecer, que será uma honra lhe receber, tá? Dona Luzia, no Belmonte, também na cidade do Crato. Terezinha, lá no Conviver, deve ser aqui no Juazeiro. Damião, lá na cidade de Barro. Meu amigo Damião, sempre assiste o Café com Leite pelo YouTube e manda lá a foto. Obrigado, Damião, você é maravilhoso, rapaz. Meu irmão Soares, olha, meu irmão Soares, Vicente, Verônica, que sempre assiste o programa. Muito obrigado aí.
E é sempre bom, e olha, informações como essa do doutor Bruno, muito rica para mim, para você e para todos aqueles que nos acompanharam até agora, né? A gente sempre conversa sobre esse assunto e é sempre de forma construtiva. Dona Hermes, na rua Epitácio Pessoa, filha de Socorro, também nos acompanha. Seu Ananias e Dona Glória, no bairro Tiradentes. E pedir a você que nos acompanhe nas nossas redes sociais, TV Café com Leite, leite com 2T, e também P Café com Leite. O do doutor você já conseguiu aí também nos caracteres, né? O Instagram do doutor Bruno Leite. E não esqueça, agora na Expocrato, em julho, nós estaremos nos stands da Rede de Farmácia Gentil, com o nosso stand lá montado, gravando o programa Café com Leite, com novidades. Nós vamos transmitir ao vivo. Eu falei gravando porque nós vamos gravar um e transmitir outro no horário do programa ao vivo, diretamente da Expocrato, nos nossos estúdios lá em parceria com a Rede de Farmácia Gentil, tá? Agora, em nome da produção que faz com que eu possa chegar até você com os nossos convidados e boas informações, eu quero agradecer pela sua companhia e pela sua audiência. Fiquem todos com Deus e que Deus nos abençoe. Tchau, até lá!